Quais foram os filósofos mais importantes da Grécia Antiga? Olá, seja bem-vindo ao Semanário do Pensamento. Se inscreva no canal e deixe a sua curtida para que possamos trazer mais vídeos sobre filosofia e pensamento. Ative o sininho, que assim você será avisado quando um novo vídeo estiver disponível. Bem, os gregos foram pioneiros na superação da explicação mítica do mundo pela explicação racional, há cerca de 2.600 anos, ou um pouco mais. Fizemos então uma seleção dos 8 maiores filósofos da Grécia Antiga por ordem de importância invertida. Foi difícil, pois tratamos de algumas pessoas que de fato mudaram o pensamento do mundo ocidental. A ideia original era ter um top 5, mas a importância de alguns pensadores e suas correntes que ficariam de fora nos fizeram acrescentar mais 3 representantes. Vamos conferir quem foram eles, suas escolas e quais as suas principais ideias. Oitavo lugar, Demócrito de Abdera. Ele foi o mais influente filósofo da escola atomista. Pouco material sobrou do filósofo. A sua doutrina acabou ficando marcada na história por posteriores formulações de outros filósofos, sobretudo de Epicuro, no período helenista. Entretanto, o atomismo se tornou tão importante e influente que acabou sendo um marco até no estudo da química. O átomo virou um nome de referência para os estudos da disciplina. Sétimo lugar, Parmênides. Este filósofo foi o propositor do monismo, que em confronto com o mobilismo criaria a primeira grande celeuma da filosofia. Para Parmênides e seus seguidores, a realidade é única, pura e imutável e deve ser distinguida da aparência. Para ele, o movimento é apenas um aspecto superficial, meramente uma aparência. É através do pensamento que devemos buscar a essência da realidade, sobre qualquer aparência acidental. Em Poema, o mais extenso dos pré-socráticos que chegou até nós, Parmênides afirma que o ser é, o não ser não é, e busca eliminar o movimento do conceito de realidade pura, caracterizando-a como imutável. Sexto lugar, Heráclito. Este é um dos pré-socráticos de quem mais fragmentos se mantiveram acessíveis ao longo do tempo. Na antiguidade, ele fora conhecido como o Obscuro, por causa da complexidade do seu pensamento. Ele tinha o fogo como o elemento primordial. Assim como os atomistas, Heráclito considerava o movimento como uma constante no mundo físico. Afirmava então que a realidade é marcada pelo conflito. Via a unidade como a equivalência de opostos e considerava que a realidade está em constante transformação, e ficou famoso no seu fragmento que diz: não podemos banhar-nos 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo. Quinto lugar, Pitágoras. Pitágoras foi mais famoso na matemática, é verdade, do que na filosofia. Ele era originário de Samos, na Jônia, mas migrou para a Itália após a invasão persa na sua região. O filósofo fundou a sua escola em Crotona. Sua linha de pensamento adiciona um pouco mais do quesito mítico-religioso, sendo uma filosofia mais próxima de uma religião ou uma seita iniciática. Além das questões físicas, Pitágoras abordava questões metafísicas, como a imortalidade e a transmigração da alma. Sua influência perdurou e superou seu tempo, tendo inclusive influenciado toda uma geração de filósofos chamados neopitagóricos. Segundo Pitágoras, era o número o elemento primordial e sua filosofia foi determinante para a evolução da matemática e da geometria grega, inclusive influenciando o desenvolvimento até da harmonia musical. Sua doutrina reflete na concepção do tetractys, ou o grupo dos 4, que consiste nos 4 primeiros algarismos que somam 10 e podem ser dispostos na forma triangular, formando um triângulo de 10 pontos equidistantes, simbolizando uma relação perfeita. Quarto lugar, Tales de Mileto. Considerado um marco inicial da filosofia ocidental, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo de que se tem notícia. De ascendência fenícia, nasceu em Mileto, antiga colônia grega na Ásia Menor, que atualmente é parte da Turquia, por volta de 624 ou 625 a.C. e faleceu aproximadamente em 556 ou 558 ainda a.C., é claro. Tales fundou a escola jônica e sua principal contribuição ao pensamento filosófico-científico foi a introdução de noções fundamentais. Os conceitos de physis, arché, causalidade, cosmo, logo e caráter crítico começaram a ser utilizados por este pensador, que se dedicou também à astronomia e à geometria.
Tales foi então o primeiro a levantar a hipótese de um elemento que seria a origem de tudo e que a partir deste conceito poderia explicar a realidade, por ela mesma, sem recorrer a mitos e superstições. Por isso ocupa esta posição tão importante. Menções honrosas. Não podemos esquecer de citar que Melisso de Samos, Zenão de Eleia, Epimênides, Epicuro, Zenão de Cítio, fundador do estoicismo, Pirro de Elis, influente no ceticismo, Diógenes de Sinope, baluarte do cinismo, assim como Anaxágoras, Anaximênides, foram alguns dos filósofos mais importantes da antiguidade também, mas não fizeram parte dessa seleção dos 8 que fizemos aqui no canal. Terceiro lugar, Aristóteles. O grande filósofo acabou por redefinir o que é a filosofia em seu sentido amplo, através da criação de um sistema filosófico próprio, partindo da crítica tanto dos pré-socráticos quanto do seu mestre, Platão. Ele fundou sua escola, chamada Liceu. Aristóteles ministrava suas aulas caminhando com seus discípulos, dando origem à escola peripatética, já que peripatos em grego significa caminho. Seus escritos abrangem diversos assuntos, como a física, a matemática, as leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia, a linguística, a economia e a zoologia. Certa vez, Platão teria dito: minha academia se compõe de 2 partes, o corpo dos estudantes e o cérebro de Aristóteles. Sem sombra de dúvida, ele deveria estar entre os 3 primeiros. Segundo lugar, Platão. Nascido em Atenas em 428 a.C., Platão pertencia a uma família da aristocracia ateniense. Na filosofia, foi aluno de Sócrates pelos 10 últimos anos de vida de seu mestre. Porém, antes disso, o pensador seguiu primeiramente Crático e depois Heráclito. Após a morte de Sócrates, viajou pelo Mediterrâneo. Na Sicília, foi influenciado pelo pitagórico Arquitas de Tarento e pela escola eleática. Também manteve contato com Dion, que era cunhado de Dionísio I, tirano de Siracusa. Platão foi importante não somente pelas suas propostas filosóficas, como também por ser o principal autor que manteve vivas as ideias e os métodos de Sócrates através de seus diálogos. O filósofo Sócrates, por exemplo, só ficou conhecido por causa dos escritos de Platão. Em 387, ele fundou a Academia, que seria sua escola de pensamento. Essa academia assemelhava-se a uma congregação religiosa consagrada a Apolo e às musas. Platão afirmava a existência de uma verdade suprema, as ideias das formas ideais eternas, imutáveis e incorruptíveis, das quais se origina o mundo sensível, tal qual como percebemos, e que é sujeito ao devir, à corrupção e à morte. Com esse projeto filosófico, influenciou o surgimento de uma importante corrente de pensamento, o platonismo. Este consiste na afirmação da existência de objetos abstratos que se assevera existirem em um terceiro reino distinto tanto do mundo externo sensível quanto do mundo interno da consciência. Platão foi também atleta e chegou a participar das Olimpíadas como lutador. Por toda essa importância, Platão mereceu a segunda posição, até porque foi o mestre de Aristóteles. Primeiro lugar, Sócrates. Sócrates não deixou nada escrito e o que se sabe sobre ele veio da obra de seus discípulos, principalmente Platão e Xenofante, bem como do dramaturgo Aristófanes, seu contemporâneo. Viveu mais provavelmente entre 470 e 399 a.C. e é reconhecido como o pai da filosofia. Respeito o pai. É considerado um personagem histórico verdadeiro, apesar de algumas controvérsias. Estudiosos chegaram a acreditar que se tratasse de um personagem criado por Platão. Sua filosofia nasce no momento em que Atenas vivia o auge da democracia, mas a cidade-estado grega era dominada pelos sofistas, oradores espertos que não acreditavam na verdade e usavam seus argumentos ilógicos para enganar as pessoas, conquistarem cargos importantes e ganhar muito dinheiro. Ao contrário dos sofistas, Sócrates cria que era possível chegar até a verdade através da reflexão e do pensamento. Segundo disse, a verdade já está no próprio homem, mas ele não pode atingi-la porque não só está envolto em falsas ideias e preconceitos, como está desprovido de métodos adequados. Era preciso, então, derrubar esses obstáculos para chegar ao verdadeiro conhecimento, ao qual chama de virtude. Por isso ele também disse, ninguém faz o mal voluntariamente. Dessa forma, Sócrates passou a ser conhecido como o filósofo da virtude. Ele também foi o primeiro a trazer a filosofia do campo metafísico para a realidade cotidiana e analisar os aspectos morais, políticos e sociais a partir da reflexão e do livre pensamento. E por esse motivo ele está na primeira posição. Concorda com a seleção? Discorda? Sugere outro nome? Deixe a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho, deixando a sua curtida neste vídeo.
Muito obrigado e se mantenha pensante. Valeu!